O Verbo encarnado. A história unificada dos 4 evangelhos. 4 homens, movidos por uma inspiração divina, registraram a vida do homem que redefiniu a história. Mateus, o apóstolo, escreveu para seus irmãos judeus, apresentando Jesus como o Rei Messias prometido, o leão da tribo de Judá. Marcos, companheiro de Pedro, escreveu para os romanos, um povo de ação, retratando Jesus como o servo sofredor, rápido e poderoso em suas obras. Lucas, o médico amado e historiador meticuloso, escreveu para os gregos, o povo da cultura e da razão, pintando um retrato de Jesus como o filho do homem perfeito, cheio de compaixão e graça. E João, o discípulo amado, escreveu para todos, revelando a divindade de Jesus, o Filho de Deus, o Logos, eterno que se fez carne. Cada um viu uma faceta do mesmo diamante inestimável. Esta narrativa não busca substituir seus testemunhos, mas uni-los. Ao entrelaçar suas histórias, tanto as compartilhadas quanto as únicas, criamos um único fluxo, uma única canção, desde o silêncio da eternidade até o comissionamento final. Esta é a tentativa de contar a maior história já contada como uma só, em toda a sua glória, detalhe e poder. Curta, compartilhe e se inscreva para continuar recebendo mensagens edificantes. O Advento do Rei. No princípio, antes que o tempo fosse tempo e a luz recebesse seu nome, já existia o Verbo, o Logos. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e a vida que dele emanava era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não puderam contê-la. Enquanto o mundo seguia seu curso sob o domínio de Roma, nos montes da Judéia, um sacerdote idoso chamado Zacarias servia no templo. A ele apareceu o anjo Gabriel, prometendo um filho, João, que seria o precursor do Altíssimo. Zacarias duvidou e foi silenciado, para que pudesse ponderar o poder de Deus em seu coração. 6 meses depois, na pequena e desprezada cidade de Nazaré, na Galileia, o mesmo Gabriel foi enviado a uma jovem virgem chamada Maria. Alegra-te, cheia de graça, disse o anjo. O Senhor está contigo. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Maria, com uma fé que abalou os céus, respondeu: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Seu noivo José, um homem justo, ao saber da gravidez, planejou deixá-la secretamente para não a difamar. Mas em sonho, um anjo lhe assegurou: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. José obedeceu. Enquanto isso, um decreto de César Augusto ordenou um censo, e cada um deveria ir à sua cidade de origem. José, sendo da casa e família de Davi, viajou de Nazaré para a pequena cidade de Belém. Ali, na cidade de seu ancestral, o tempo de Maria se cumpriu. Não havendo lugar para eles na estalagem, ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou em uma manjedoura. Naquela mesma noite, nos campos próximos, pastores vigiavam seus rebanhos. A glória do Senhor os envolveu em luz, e um anjo proclamou: Não temais, eu vos trago boas novas de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. De repente, uma multidão do exército celestial apareceu, louvando a Deus. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Os pastores correram e encontraram o menino, exatamente como lhes fora dito. Longe, no Oriente, magos, homens sábios que estudavam as estrelas, viram um novo astro surgir, o sinal do nascimento do Rei dos Judeus. Eles viajaram por meses, chegando a Jerusalém e perguntando ao rei Herodes sobre o recém-nascido. Herodes, perturbado, consultou os escribas, que apontaram para Belém. Secretamente, ele pediu aos magos que encontrassem a criança e o avisassem, planejando matá-la. Guiados pela estrela, os magos chegaram à casa onde Jesus estava, prostraram-se em adoração e lhe ofereceram ouro,
incenso e mirra. Um anjo novamente apareceu a José. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Eles partiram naquela noite. A fúria de Herodes, ao se ver enganado, foi terrível. Ele ordenou a matança de todos os meninos de até 2 anos em Belém e arredores. Após a morte do tirano, a Sagrada Família retornou, estabelecendo-se em Nazaré, cumprindo a profecia de que ele seria chamado Nazareno. Os anos passaram em silêncio e anonimato. A única janela para sua infância se abriu quando Jesus tinha 12 anos. Durante a Páscoa em Jerusalém, ele se perdeu de seus pais. Após 3 dias de busca aflita, eles o encontraram no templo, sentado entre os doutores da lei, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos que o ouviam ficavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Enquanto Jesus vivia em Nazaré, o filho prometido de Zacarias, João, agora um homem robusto e austero vestido com pelos de camelo, surgiu no deserto da Judéia. Sua voz era como um trovão, pregando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Multidões vinham de toda a parte para ouvi-lo. Raça de víboras, ele gritava para os fariseus e saduceus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu vos batizo com água, mas depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, das colinas da Galileia, Jesus veio ao Jordão para ser batizado por João. João hesitou. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus insistiu. Deixa por agora, pois convém que cumpramos toda a justiça. Ao ser batizado, os céus se abriram, e o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba. E uma voz dos céus declarou: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Imediatamente, o Espírito o impeliu para o deserto para ser tentado por Satanás. Por 40 dias e 40 noites, ele jejuou. O tentador veio. Primeiro, desafiou sua fome. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois, o diabo o levou ao pináculo do templo. Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Jesus retrucou: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Finalmente, o diabo mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Com autoridade, Jesus ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. O diabo o deixou, e anjos vieram para servi-lo. De volta ao Jordão, João Batista, ao ver Jesus se aproximando, exclamou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 2 dos discípulos de João, André e outro, ouviram isso e seguiram Jesus. O que buscais? Perguntou Jesus. Eles passaram o dia com ele. André, maravilhado, correu para encontrar seu irmão, Simão, e disse: Encontramos o Messias. Ele o levou a Jesus, que olhou para Simão e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que significa Pedro, ou Petra, a rocha. No dia seguinte, Jesus chamou Filipe, que por sua vez encontrou Natanael. Cético, Natanael perguntou: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe simplesmente disse: Vem e vê. Ao vê-lo, Jesus disse: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Surpreso, Natanael perguntou como ele o conhecia. Antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. A revelação foi tão profunda que Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Pouco depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Maria, mãe de Jesus, estava lá. O vinho acabou,
E ela disse a Jesus: Eles não têm mais vinho. E aos servos: Fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para purificação. Jesus ordenou: Enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Agora tirai e levai ao mestre-sala. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho de excelente qualidade, sem saber de onde vinha, chamou o noivo e o elogiou. Este foi o primeiro dos sinais de Jesus, manifestando sua glória e fazendo com que seus discípulos crescem nele. O reino em palavras e obras. A fama de Jesus começou a se espalhar. Em Cafarnaum, que se tornou sua base de operações, ele ensinava nas sinagogas com uma autoridade que espantava os mestres da lei. Em um sábado, um homem possuído por um demônio gritou: Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Jesus o repreendeu com firmeza: Cala-te e sai dele. O espírito o convulsionou e saiu, deixando todos atônitos com o poder de sua palavra. Saindo dali, foi à casa de Pedro, cuja sogra estava com febre alta. Jesus tocou em sua mão, e a febre a deixou instantaneamente. Ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, toda a cidade trouxe seus doentes e endemoninhados à sua porta. Ele curou a todos. Um dia, à beira do mar da Galileia, a multidão era tão grande que ele entrou no barco de Pedro e pediu que o afastasse um pouco da praia. Dali, ensinava as multidões. Quando terminou, disse a Pedro: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Pedro, um pescador experiente, respondeu: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. A quantidade de peixes foi tão colossal que as redes começaram a se romper. Pedro, ao ver tal milagre, caiu aos joelhos de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Jesus o tranquilizou: Não temas. De agora em diante serás pescador de homens. E eles, arrastando os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pouco depois, um leproso se aproximou, ajoelhou-se e implorou: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, movido por íntima compaixão, estendeu a mão, tocou-o, um ato impensável para a lei judaica, e disse: Quero ser limpo. A lepra desapareceu no mesmo instante. A tensão com os líderes religiosos começou a crescer. Quando alguns homens trouxeram um paralítico em uma maca, e não podendo passar pela multidão, o desceram pelo telhado, Jesus, vendo a fé deles, disse ao homem: Filho, os teus pecados estão perdoados. Os escribas pensaram: Quem pode perdoar pecados senão Deus? Conhecendo seus pensamentos, Jesus os confrontou: O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Ele se virou para o paralítico e ordenou: Eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. O homem se levantou e saiu andando na frente de todos. Em outra ocasião, vendo um cobrador de impostos chamado Mateus, ou Levi, em sua coletoria, Jesus simplesmente lhe disse: Segue-me. Mateus se levantou, deixou tudo para trás e o seguiu, oferecendo-lhe um grande banquete em sua casa. Os fariseus, vendo Jesus comer com publicanos e pecadores, criticaram seus discípulos. Jesus ouviu e respondeu: Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Subindo a um monte, com as multidões o seguindo, ele se sentou e proferiu o mais famoso de seus sermões. Começou com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Ele os ensinou a serem o sal da terra e a luz do mundo. Ensinou uma justiça que excedia a dos fariseus,
falando sobre a ira, a luxúria, o divórcio, os juramentos. Deu-lhes a regra de ouro. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. E lhes ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Após este sermão, um centurião romano, cujo servo estava à morte, veio suplicar a Jesus. Jesus se ofereceu para ir à sua casa, mas o centurião, com uma fé que maravilhou o próprio mestre, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Jesus declarou: Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Certo dia, enquanto atravessavam o mar da Galileia, uma tempestade violenta se abateu sobre eles. As ondas invadiam o barco, mas Jesus dormia tranquilamente na popa. Os discípulos aterrorizados o acordaram. Mestre, não te importas que pereçamos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento cessou e fez-se grande bonança. Ele se virou para eles: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E eles, cheios de temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Confrontos, parábolas e o pão da vida. A autoridade de Jesus não se manifestava apenas sobre a natureza e a doença, mas também sobre o reino das trevas. Ao chegarem à terra dos Gerasenos, um homem possuído por uma legião de demônios veio ao seu encontro. Vivendo entre os túmulos, ninguém conseguia prendê-lo. Ao ver Jesus, ele gritou e se prostrou. Jesus ordenou que os espíritos saíssem. Eles pediram para entrar em uma manada de porcos que pastava ali perto. Jesus permitiu. A manada, cerca de 2.000 porcos, precipitou-se pelo despenhadeiro e se afogou no mar. O homem antes selvagem foi encontrado sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. O povo da região, com medo, pediu que Jesus se retirasse de suas terras. Jesus ensinava frequentemente por meio de parábolas, histórias terrenas com um significado celestial. Ele contou a parábola do semeador, explicando como a palavra de Deus é recebida de maneiras diferentes. Falou do trigo e do joio, do grão de mostarda que se torna uma grande árvore, e do tesouro escondido no campo. Para a multidão, eram apenas histórias. Para seus discípulos, ele revelava os mistérios do reino de Deus. O ministério de João Batista chegou a um fim trágico. Ele havia corajosamente denunciado o rei Herodes Antipas por se casar com Herodias, a mulher de seu irmão. Por isso foi preso. Em um banquete de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou e agradou tanto ao rei que ele prometeu dar-lhe o que quisesse. Instigada por sua mãe vingativa, ela pediu: Quero agora mesmo a cabeça de João Batista em um prato. O rei, entristecido mas preso por seu juramento, ordenou a execução. A notícia da morte de João abalou os discípulos. Jesus, buscando um lugar deserto para orar, foi seguido por uma multidão de mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Ao vê-los, teve compaixão, pois eram como ovelhas sem pastor. Ele os ensinou e curou seus doentes. Ao entardecer, os discípulos sugeriram que ele despedisse a multidão para que pudessem comprar comida. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós de comer. Eles tinham apenas 5 pães de cevada e 2 peixes. Jesus tomou os pães e os peixes, deu graças, Eucaristia, partiu-os e os deu aos discípulos para que distribuíssem. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios de sobras. Após o milagre, ele ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão e subia ao monte para orar. No meio da noite, o barco estava longe da terra, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Ao vê-lo, os discípulos gritaram de medo, pensando ser um fantasma. Mas ele lhes disse: Tende ânimo, sou eu, não temais. Pedro,
Impulsivo como sempre, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Vem, respondeu Jesus. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água, mas ao sentir a força do vento, teve medo e começou a afundar, gritando: Senhor, salva-me! Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou, dizendo: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram no barco, o vento cessou. No dia seguinte, em Cafarnaum, a multidão o encontrou. Jesus os confrontou, dizendo que o buscavam não pelos sinais, mas porque comeram pão. E então, proferiu o discurso do pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Muitos de seus seguidores, achando este discurso muito duro, o abandonaram. Jesus se voltou para os 12. Quereis vós também retirar-vos? Simão Pedro respondeu por todos: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Santo de Deus. A rocha, a transfiguração e a sombra da cruz. Perto de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Então ele os encarou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro novamente tomou a palavra: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus o abençoou. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A partir daquele momento, Jesus começou a falar abertamente sobre o que estava por vir, que ele deveria ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, horrorizado com a ideia, o repreendeu: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Jesus se virou e disse a Pedro palavras duríssimas: Para trás de mim, Satanás, tu me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. 6 dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhava como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias, a lei e os profetas, conversando com ele. Pedro, extasiado, sugeriu fazer 3 tendas, mas uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Os discípulos caíram com o rosto em terra, aterrorizados. Jesus os tocou e disse: Levantai-vos e não temais. Ao olharem, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Na descida do monte, um homem suplicou por seu filho, que era possuído por um demônio que os outros discípulos não conseguiram expulsar. Jesus, lamentando a falta de fé daquela geração, curou o menino. Os discípulos, em particular, perguntaram por que não conseguiram. Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. A jornada para Jerusalém se tornava cada vez mais o foco. Jesus ensinava com urgência e intensidade. Contou a parábola do bom samaritano para ilustrar quem é o nosso próximo. Narrou a história do filho pródigo, uma pintura vívida do amor perdoador do Pai. Ele visitou a casa de Marta e Maria, elogiando Maria por escolher a boa parte de sentar-se a seus pés para ouvir. Em Betânia, perto de Jerusalém, viviam seus amigos Lázaro, Marta e Maria. Lázaro ficou gravemente doente.
as irmãs mandaram um recado a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Jesus, ouvindo isso, esperou 2 dias antes de partir. Ele disse aos discípulos: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Chegando a Betânia, Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. Marta, em sua dor, disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus lhe assegurou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Chorando com Maria e os que com ela estavam, Jesus foi ao túmulo, uma gruta com uma pedra na entrada. Tirai a pedra, ordenou ele. Então, com uma voz que ecoou da eternidade, ele clamou: Lázaro, vem para fora. O homem que estivera morto saiu, ainda envolto em faixas. Este milagre, o maior de todos até então, foi a gota d'água para o sinédrio. Eles se reuniram e decidiram que Jesus deveria morrer para salvar a nação. A ordem para prendê-lo foi emitida, a semana da paixão. No domingo antes da Páscoa, Jesus entrou em Jerusalém. Ele o fez montado em um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias sobre o rei humilde. As multidões o aclamavam, estendendo mantos e ramos de palmeiras no caminho, gritando: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Os fariseus, furiosos, pediram que ele os repreendesse, mas Jesus respondeu: Se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Na segunda-feira, ele voltou ao templo, e vendo-o transformado em um mercado, explodiu em santa ira. Ele virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, declarando: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Durante os dias seguintes, ele ensinou no templo, silenciando seus opositores com sua sabedoria. Ele falou sobre os lavradores maus, a moeda de César e a ressurreição. E então, no Monte das Oliveiras, ele proferiu seu sermão profético sobre a destruição de Jerusalém e os sinais do fim dos tempos. Enquanto isso, Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12. Ele foi aos principais sacerdotes e combinou entregar Jesus por 30 moedas de prata. Na noite de quinta-feira, Jesus se reuniu com seus discípulos em um cenáculo para celebrar a Páscoa. Durante a ceia, ele se levantou, cingiu-se com uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos, um ato de um servo. Pedro protestou, mas Jesus insistiu, ensinando-lhes a lição da humildade e do serviço. Então, com o coração angustiado, ele anunciou: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Os discípulos chocados perguntavam: Porventura sou eu, Senhor? Jesus revelou que era aquele a quem ele daria o pão molhado, e o deu a Judas. O que fazes? Faze-o depressa, disse Jesus. Judas saiu para a noite. Após a saída do traidor, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Depois, tomou o cálice de vinho. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Ele então lhes deu um novo mandamento: que se amassem uns aos outros como ele os amou. Ele os confortou, prometendo o Consolador, o Espírito Santo, e proferiu uma longa e comovente oração, não apenas por eles, mas por todos que creriam nele através de sua palavra. Saindo dali, foram para um jardim chamado Getsêmani. Jesus, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir uma angústia mortal. A minha alma está profundamente triste, até a morte, disse ele. Afastando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Sua agonia era tão intensa que seu suor se tornou como grandes gotas de sangue. Ele voltou e encontrou os discípulos dormindo. Repetiu a oração 3 vezes. Na terceira vez, ele os acordou. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos de pecadores. Mal acabara de falar,
Judas chegou com uma multidão armada de espadas e varapaus. Com um beijo, o sinal combinado, ele traiu seu mestre. Pedro, em uma tentativa fútil de defesa, cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus o repreendeu, curou a orelha do homem e se entregou. Todos os discípulos fugiram. Julgamento, morte e o silêncio do túmulo. Jesus foi levado primeiro a Anás e depois a Caifás, o sumo sacerdote, onde o sinédrio estava reunido. Falsas testemunhas foram apresentadas, mas seus depoimentos eram contraditórios. Finalmente, Caifás o colocou sob juramento. Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o disseste, e vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Caifás rasgou suas vestes, gritando: Blasfemou! Que necessidade temos de testemunhas? Eles o condenaram à morte, cuspiram em seu rosto e o espancaram. Enquanto isso, no pátio, Pedro foi reconhecido 3 vezes como um seguidor de Jesus. 3 vezes ele negou, a última com pragas e juramentos. No exato momento, um galo cantou. Jesus, sendo levado, virou-se e olhou para Pedro. Pedro se lembrou da palavra do Senhor e, saindo, chorou amargamente. Ao amanhecer, levaram Jesus a Pôncio Pilatos, o governador romano. Pilatos, não encontrando nele crime algum sob a lei romana, e sabendo que o entregaram por inveja, tentou libertá-lo. Ao saber que Jesus era da Galiléia, enviou-o a Herodes, que estava em Jerusalém. Herodes zombou dele e o devolveu a Pilatos. Pilatos ofereceu à multidão a escolha de libertar um prisioneiro, como era o costume da Páscoa. Ele lhes deu a opção entre Jesus e um notório assassino chamado Barrabás. Incitados pelos sacerdotes, eles gritaram: Liberta-nos, Barrabás! E que farei de Jesus? Perguntou Pilatos. A resposta foi um rugido uníssono: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. E após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados romanos o levaram para o pretório, despiram-no, vestiram-no com um manto de púrpura, teceram uma coroa de espinhos e a cravaram em sua cabeça. Colocaram uma cana em sua mão direita e, zombando, ajoelhavam-se dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiam nele e o golpeavam na cabeça. Carregando sua própria cruz, ele foi levado para fora da cidade, para um lugar chamado Gólgota, o lugar da caveira. Ali, o crucificaram entre 2 ladrões. Sobre sua cabeça, Pilatos escreveu uma inscrição em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Do madeiro da agonia, ele proferiu 7 palavras. Pediu perdão por seus algozes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Prometeu o paraíso a um dos ladrões arrependidos. Entregou sua mãe aos cuidados de João. E, em profunda angústia, clamou as palavras do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Disse: Tenho sede. E então, com a obra completa, proclamou sua vitória final. Tetelestai, teteleste. Está consumado. Por fim, bradou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Naquele momento, o véu do templo que separava o lugar santo do Santíssimo rasgou-se de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se fenderam. O centurião romano, vendo tudo o que acontecera, glorificou a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Para não deixar os corpos na cruz durante o sábado, os soldados quebraram as pernas dos outros 2. Mas vendo que Jesus já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um deles perfurou seu lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Ao entardecer, José de Arimateia, um discípulo secreto, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Com a ajuda de Nicodemos, o mesmo que fora a Jesus de noite, eles envolveram o corpo em um lençol de linho com especiarias e o depositaram em um túmulo novo escavado na rocha,
onde ninguém ainda havia sido posto. Rolaram uma grande pedra para fechar a entrada. O rei estava morto. O mundo estava em silêncio. A ressurreição e o grande envio. Ao amanhecer do primeiro dia da semana, o domingo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena e outras mulheres foram ao sepulcro para ungir o corpo. Encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. De repente, 2 anjos com vestes resplandecentes apareceram. "Por que buscais entre os mortos aquele que vive?" perguntaram. "Ele não está aqui, mas ressuscitou." Maria Madalena correu para contar a Pedro e João. Eles correram para o túmulo, viram os lençóis de linho e o lenço que estivera sobre sua cabeça, e creram. Maria, chorando do lado de fora, viu Jesus, mas não o reconheceu, pensando ser o jardineiro. Ele simplesmente disse seu nome: Maria. Ela se virou, e a alegria explodiu em seu coração. Rabone, mestre. Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, discutindo tristemente os eventos. O próprio Jesus se juntou a eles, mas seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes explicou as Escrituras, mostrando como era necessário que o Cristo sofresse para entrar em sua glória. Ao sentarem-se para comer, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes deu. Nesse instante, seus olhos se abriram. Eles o reconheceram, e ele desapareceu. Naquela noite, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, com medo. Jesus apareceu no meio deles e disse: "Paz seja convosco." Ele lhes mostrou as mãos e o lado perfurados. A alegria inundou o coração deles. Tomé, que não estava presente, se recusou a acreditar. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente. "Tomé", disse ele, "põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente." Tomé respondeu com a confissão suprema: "Senhor meu e Deus meu." Em outra ocasião, na Galileia, Jesus apareceu a 7 dos discípulos que haviam voltado a pescar e nada pegaram a noite toda. Da praia, ele lhes disse para lançar a rede à direita do barco. Fizeram-no e não conseguiam mais puxar a rede, de tão cheia de peixes. João disse a Pedro: "É o Senhor." Pedro se lançou ao mar e nadou até a praia. Após comerem, Jesus se voltou para Pedro. 3 vezes ele lhe perguntou: "Simão, filho de João, tu me amas?" Usando primeiro a palavra para amor incondicional, agapas, agapas. 3 vezes Pedro afirmou seu amor. E a cada vez, Jesus lhe deu uma ordem: "Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas." A tríplice negação de Pedro foi redimida por uma tríplice confissão de amor: agape e filéu, filéu. Ele os levou a um monte na Galileia. Ali, ele lhes deu a grande comissão: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Ele os conduziu até Betânia, e, erguendo as mãos, os abençoou. E enquanto os abençoava, foi elevado aos céus, até que uma nuvem o ocultou de seus olhos. Eles voltaram para Jerusalém com grande alegria, aguardando a promessa do Espírito Santo. O Verbo que se fez carne havia retornado à glória, mas seu trabalho na terra, através de suas testemunhas, estava apenas começando. Esta foi a vida daquele sobre quem João escreveu. Jesus fez, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Assim termina a narrativa unificada da vida terrena de Jesus Cristo. Do mistério da encarnação à glória da ressurreição, sua jornada foi uma sinfonia de poder e humildade, de amor sacrificial e autoridade divina. Ele não foi apenas um grande mestre, um profeta ou um mártir. Ele foi, como os 4 evangelhos atestam, em harmonia, o Rei prometido, o servo sofredor,
o homem perfeito e o próprio Deus encarnado. Sua história não é um simples relato do passado, mas um convite eterno e vibrante. Um convite para vir e ver, para seguir e crer, e para encontrar, em seu nome, a vida em sua plenitude. O eco de suas palavras e o poder de seus atos continuam a ressoar através dos séculos, chamando cada geração a responder à pergunta mais importante de todas. E vós? Quem dizeis que eu sou? E se você chegou até aqui, eu profetizo uma grande vitória na sua vida. Deus te abençoe.